Nesse mercado tão competitivo em que vivemos, afinal, o que de fato é preciso fazer para ter sucesso em uma carreira em RH? Para responder a essa pergunta, no Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais temas de RH do momento, nós vamos conhecer a belíssima trajetória profissional e principais dicas de carreira da Fabiana Sinrotti, executiva de RH com mais de 25 anos de carreira na área, sendo os últimos 15 em cargos de vice-presidência e diretoria em empresas como Mastercard e Novo Nordisk. Fábio, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa, uma honra estar te recebendo, viu? Obrigada, Rodrigo. Eu que quero agradecer pelo convite, tanto você quanto a Paula da For Sales. Um prazer muito grande poder estar aqui hoje com vocês. Muito legal. Inclusive, eu acabei não falando ali na abertura do teu foco atual de carreira, que é com consultoria de carreira, né? Isso. Estou muito contente com essa transição que eu fiz. Foi um projeto muito planejado, né, com muitos anos de antecedência planejado, que coloquei agora em funcionamento e estou muito, muito feliz com isso. Que legal. Poxa, é muito. Eu, particularmente, eu dou muito valor para ouvir histórias de sucesso, dicas de pessoas que já chegaram, né, onde eu busco chegar quando eu estou planejando a vida, a carreira, as coisas em geral. Então, não tenho dúvida que você vai ajudar muita gente com essa trajetória tão bacana que você tem, né? E espero que, começando aqui com o nosso episódio, que eu acho que vai esclarecer muita coisa para as pessoas, né? Sobre carreira em RH. Mas antes da gente entrar no assunto, como alguns e algumas de vocês já sabem, né, recentemente a The Force Sales Company lançou um e-book super bacana sobre como aumentar a diversidade de gênero no recrutamento e seleção. É um material super denso, né, feito inclusive exclusivamente por mulheres aqui do nosso grupo, que compilou os últimos dados, contextos, estatísticas, desafios e soluções para melhorar a diversidade nos processos de recrutamento, né? Então, o material, inclusive, que contém cases de dois clientes nossos, que é a Zeiss Vision e a Magalu. Então, tá super legal o material. Para quem não baixou ainda, o link está na descrição. Então, acessem lá. E para fechar, quem estiver gostando do Gestão de Pessoas, não esquece de se inscrever no canal do The Force Sales Company no YouTube ou na plataforma de podcast preferida, né? Lembrando que o nosso podcast aqui ele é distribuído em mais de 10 plataformas diferentes de podcast. Muito bem, Fabi. Para dar o contexto completo aqui sobre carreira para quem está nos acompanhando, eu vou dividir as perguntas aqui em dois blocos, tá? Então, na primeira parte, com umas 2 a 3 perguntas, eu vou começar te pedindo para dar um resumo sobre os pontos-chave da tua vida e carreira, para o pessoal ter um panorama assim sobre você e sobre teus aprendizados assim mais lúdicos, né? Mais de vida, de história. E na segunda parte, que é a maioria das perguntas, a gente vai falar de dicas e reflexões sobre como fazer uma carreira de sucesso, tá? Dessa forma, a gente consegue basicamente contemplar todos os de ponta a ponta, assim, tá? Então, para começar esse resumo, essa primeira parte de resumo, né? Conta um pouquinho mais sobre você na pessoa física, né? Tua história, família, hobbies, para a gente entender quem que está por trás da executiva de RH de sucesso, né? Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Bom, eu sou a Fabiana, eu tenho hoje 47 anos, eu me formei em psicologia. Uma coisa que eu acho bacana de mencionar é que primeiro eu fui fazer jornalismo, né? Eu tinha uma vontade de ser jornalista e eu fui fazer, e depois de um ano de faculdade eu desisti. Por que eu acho que isso é importante de comentar? Porque às vezes a gente acha que já tem que saber exatamente o que a gente quer ser muito cedo, e as coisas mudam, né? Então, eu larguei jornalismo, fui fazer psicologia, e eu achava que eu seria uma psicóloga clínica. E foi muito interessante, porque eu comecei a trabalhar, a fazer estágio na área de RH, porque eu gostava muito de viajar, e eu achava que era uma boa forma de eu poder conhecer outros lugares, de juntar dinheiro para viajar, e eventualmente viajar a trabalho também.
E durante os primeiros 10 anos da minha carreira, eu fiz as duas coisas em paralelo. Eu trabalhava durante o dia em recursos humanos e eu atendia no consultório 4 vezes por semana, à noite e aos sábados. Era super puxado, mas era uma coisa que eu gostava. Eu parei de atender no momento que eu comecei a precisar viajar mais a trabalho, e aí não dava para ficar desmarcando, eu tinha um compromisso com os pacientes, e aí eu fui aos poucos, então, não começando pacientes novos, etc., e fui focando realmente na área de recursos humanos. Né? É uma área que eu me encantei, que eu achava que eu ia trabalhar só por um tempo, e depois eu realmente gostei demais, me encontrei lá, vi que tinham muitas coisas que podiam ser feitas, que era uma área com campo enorme, então fui muito feliz durante esses 25 anos trabalhando com isso. Eu comecei a minha carreira, eu fiz um estágio numa consultoria de recrutamento e seleção, depois eu trabalhei com alocação de pessoas numa grande consultoria, que era a Deloitte Consulting, e aí eu migrei para a Danone, que eu trabalhei na área de desenvolvimento de pessoas, primeiro como analista, depois como coordenadora e depois como gerente. É uma área que eu sempre adorei, né? Poder trabalhar com carreira, com sucessão, com programa de trainee, com programas de desenvolvimento. Mas eu tinha muito a vontade de um dia me tornar uma diretora de RH e eu achava que para isso eu precisava ter uma experiência mais generalista. Então, eu aceitei uma oportunidade de ir para o banco ABN, eu fui ser uma business partner lá, e o banco tinha uma característica muito interessante, que as áreas de especialidade, os COEs lá, eram muito fortes, então eu aprendi bastante sobre remuneração, eu entrei para atender 4 áreas, e depois de 6 meses eu peguei mais 4 áreas, cada área tinha um programa de remuneração diferente do outro, tinha um desafio diferente do outro, aprendi demais nesse período lá, e aí, por conta dessa experiência mais generalista, eu fui para a Novo Nordisk, que naquela época era uma farmacêutica pequena, hoje uma das maiores do mundo, e aí eu fui liderar a área de recursos humanos. Né? Foram 8 anos lá, muito, muito bons, né? Com uma experiência internacional, de muitos projetos fora também. E de lá eu assumi a diretoria também na Diebold. Foi um desafio muito bacana, porque aí era para ter uma equipe de 33 pessoas na área de recursos humanos, uma empresa com 3.000 pessoas, com fábrica, uma empresa que estava num momento muito desafiador, que era a junção da Diebold com a Nixdorf. Então, foi um mandato interessante. Acabou sendo um pouco diferente do que eu imaginava, porque acabou tendo também um trabalho muito forte naquela época de revisão de custos, de redução de estruturas, e depois, nos últimos 5 anos, eu trabalhei na Mastercard, trabalhei como vice-presidente de recursos humanos para Brasil e para todo o Cone Sul, também fiquei responsável por países da região andina e do Caribe, foram 12 países no total, então foi uma experiência muito importante, muito interessante para a minha carreira. E eu sempre tive, Rodrigo, a vontade de trabalhar como consultora de carreira, né? Então, nos últimos muitos anos eu trabalhei como generalista, diversos assuntos relacionados a recursos humanos, mas o que eu sempre me encantei foi a parte de carreira. E eu dizia, puxa, quando eu fizer 50 anos, eu vou me transformar numa consultora de carreira. Eu comecei esse planejamento muito antes, eu comecei aos 40 anos, né? Então, fazendo já cursos, preparação para isso, certificações para isso, e eu falava aos 50 eu vou fazer isso. Eu acabei antecipando em 3 anos essa transição, eu estou com 47 anos, eu fiz essa transição este ano, e o motivo dessa antecipação é que eu tenho uma oportunidade de passar 1 ano fora com a minha família, com meu marido e com as minhas filhas no ano que vem, então a gente está indo daqui a alguns poucos meses para Londres, onde eu vou terminar minha formação de Career Counseling, e o meu marido tem um projeto e as meninas vão estudar lá, então eu acabei antecipando um pouco isso e estou super animada com essa possibilidade. Nossa, Eu sou casada, eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 12 anos, 2
bonecas, duas meninas muito inteligentes, muito ligadas em tudo que está acontecendo, acompanham muito a minha carreira, né? Acho que principalmente por causa da pandemia, acompanharam muita coisa de perto, participaram de muitas reuniões e são super interessadas em tudo. E tenho dois cachorros que são também amores da minha vida, que são dois Weimaraners gigantes, que eu só vejo aos finais de semana, que eles não moram comigo em São Paulo, mas que é a Malu e o Quinho. Muito legal, muito legal. Você sabe que esse segmento de gestão de carreira é um setor que eu particularmente acredito que tem muito potencial, porque são poucos os profissionais sêniores que estão operando nesse business. Então, eu acho que falta muito de uma visão de quem já chegou lá nessa área, sabe, Fábio? Tem dois aspectos, Rodrigo. Uma coisa que me impressionou muito nos últimos anos é como as pessoas não planejam o que vai acontecer com elas depois do mundo corporativo. Então, as pessoas têm muita dificuldade em saber o que elas gostam, o que elas querem fazer numa outra fase de vida. E a gente vai viver cada vez mais, se tudo der certo, né? Então, eu falo, puxa, eu trabalhei 25 anos com recursos humanos, o que eu quero trabalhar nos próximos 25 anos? Né? Eu pretendo trabalhar, veja, eu tenho também esse modelo familiar, a minha mãe tem 74 anos, ela é psicanalista, ela trabalha, e outras pessoas que eu conheço se mantêm ativas e querem se manter ativas, é muito importante começar a planejar antes. Então, o meu foco hoje é ajudar as pessoas a pensarem o que eu quero fazer em momentos diferentes da minha vida. Tem pessoas que muita gente repensou a carreira em função da pandemia, que foi uma situação que fez as pessoas terem outras reflexões do que era importante na vida também. Tem momentos, por exemplo, a volta da licença maternidade para muitas mulheres é um momento de repensar. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que tem uma taxa altíssima de mulheres que são desligadas após a licença. Então, como é que a gente se reinventa e como é que a gente trabalha este novo momento? E eu também tenho trabalhado com adolescentes e jovens adultos começando a carreira. Então, quer dizer, o que eu quero ser daqui para frente? Né? Quais são as profissões que existem? Elas mudaram demais. De quando eu tive que escolher uma profissão, em 1993, quando eu me inscrevi para o vestibular, grande parte das profissões que existem hoje nem existiam naquela ocasião. Então, como é que a gente entende quais são as oportunidades, como que é o mercado de trabalho, como é o curso? Às vezes, eu, por exemplo, me frustrei no primeiro curso que eu fiz, porque eu não fiz uma escolha tão bem informada. Eu tinha uma ideia muito diferente do que era de verdade trabalhar com o jornalismo, né? Então, eu acho que é muito importante poder fazer essa escolha de uma forma bem informada e fazer essa transição de carreira para executivos mais seniors também de uma forma planejada e bem informada. E é nisso que eu me proponho agora ajudar as pessoas. Então, trabalhei com grupos muito grandes e agora a ideia é trabalhar de uma forma mais individualizada e mais profunda com pessoas que estão buscando isso. Muito interessante. De fato, eu acho que o autoconhecimento é o desafio do século, né, para nós seres humanos, me parece. Porque é algo que é quase que antinatural nesse mundo agitado que a gente vive, nesse mundo cheio de referências estéticas, né, sobre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é valorizado, o que é desvalorizado. Então, a gente está constantemente sendo bombardeado por enquadramentos e padrões externos ao que a gente, de fato, muitas vezes tem dentro da gente, né? Exatamente. Quais Eu são, no que a gente é bom, quais são os nossos valores, e, obviamente, com uma dose de pragmatismo, porque, veja, se eu falar que, puxa, depois de 50 anos eu quero virar uma bailarina do balé Bolshoi, sem nunca ter vestido uma sapatilha na vida, não existe essa possibilidade. Então, é importante ter também um dado de realidade e de pragmatismo para que as coisas funcionem da melhor forma possível, né? Que você possa juntar aquilo que você é bom e aquilo que você gosta com aquilo que você é capaz de fazer, que o mercado pode absorver e que vai te trazer retorno. Muito legal, muito legal. Bom, agora entrando na parte de dicas, né?
Eu queria começar com uma pergunta que eu acho que vai dar um bom pano de fundo, assim, geral, para a gente depois ir detalhando ponto a ponto a questão prática da carreira, que é basicamente o seguinte, Fábio, nesses 25 anos de carreira, né, que você tem em RH, você certamente não só fez uma carreira chegando em C-level, como viu vários profissionais que voaram na carreira e muitos outros, ainda mais, que ficaram estagnados, né, nesse processo. O que você diria, para dar o pontapé inicial na parte técnica, o que você diria que as pessoas que têm mais sucesso têm que as demais não têm? Né? Só para a gente ter um ponto de partida aqui. Eu acho que o ponto mais importante é você ler o ambiente e você entender, e você estar sempre atento a. Eu estou aprendendo aqui onde eu estou, eu admiro as pessoas com quem eu estou trabalhando, e você saber o que você quer lá para frente. Então, é você fazer o seu papel atual, mas ir um pouco além disso. Falar, puxa, eu tenho interesse em quê? Em que projetos que eu posso participar, que vão me dar skills diferentes dos que eu tenho hoje, né? Eu quero ser uma especialista ou eu quero ser uma generalista? As pessoas têm muito sucesso das duas formas, mas é importante conhecer bem, eu sou uma boa especialista ou sou um bom generalista? Quem são as pessoas que eu admiro, o que elas estão fazendo, quais são os meus modelos e quais são os meus antimodelos também, porque infelizmente ao longo da nossa trajetória profissional a gente trabalha com pessoas que a gente fala, isso é o que eu não quero para mim, isso também é importante, né? Acho que uma coisa que foi muito favorável na minha trajetória é que eu trabalhei em segmentos muito diferentes. Cada vez que eu fiz uma mudança de empresa, eu nunca fui para um concorrente ou para uma empresa do mesmo segmento. E isso é uma coisa que a área de RH nos permite. Não são todas as áreas que permitem essa maleabilidade, essa flexibilidade. Eu aproveitei muito isso. Então, trabalhei em farmacêutica, trabalhei em bens de consumo, empresa de tecnologia, em banco. Em cada uma dessas empresas e desses segmentos, eu aprendi assuntos completamente distintos, e isso sempre me trouxe um entusiasmo muito grande, né? Na área de RH tem muitos processos que são muito semelhantes, mas você consegue trazer inovação quando você olha sobre diferentes pontos de vista, né? Você abriu o programa falando um pouco de diversidade. Isso para mim é fundamental, só a diversidade traz inovação. Então, trabalhar com pessoas de backgrounds distintos, trabalhar com pessoas que trazem outros pontos de vista sempre me ajudou a olhar as coisas de uma maneira mais ampla e a identificar oportunidades. Outra coisa que eu acho que me ajudou muito foi ter uma boa rede de contatos. Então, eu conheci pessoas de diferentes segmentos, eu sempre me relacionei com pessoas de todos os níveis hierárquicos. Isso, para mim, foi fundamental para construir essa rede, né? E às vezes as pessoas acham que fazer network é ir pedir trabalho quando você não está trabalhando, e não é isso. É você manter as suas relações, né? É você saber em que momento que as pessoas estão, o que elas precisam de suporte, como você pode ajudar, quais são as conexões que você pode fazer entre as pessoas. Tudo isso faz parte de você manter uma rede sólida. Isso me ajudou demais também, né? Então, conhecer pessoas em todos os níveis, ter um repertório que te permita conversar com as pessoas em todos os níveis hierárquicos. Eu acho que isso é fundamental, principalmente na área de recursos humanos. Você precisa ouvir a base, você precisa saber o que está acontecendo no campo, na rua, e você precisa saber como levar isso para a alta liderança. Perfeito. E além dessa evolução contínua, né, e do networking barra reputação também, né, está atrelada a isso, quais você diria que são as soft skills das pessoas de sucesso? Que eu acho que é uma coisa que eu percebo que as pessoas também têm muita dificuldade, né, na parte de entender como que elas têm que encarar a, a carreira para ter sucesso e os desafios da vida para ter sucesso profissional. Conta um pouquinho das soft skills âncoras aí de uma boa carreira, né? Olha, eu acho que as pessoas são muito diferentes e o mais importante é que elas sejam autênticas. É a pessoa identificar aquilo que ela é bom e qual é a melhor forma dela alavancar aquilo que ela é bom, né? Então, eu diria assim,
não tem skills que são comuns de falar, puxa, todo mundo que eu conheço que teve sucesso tinha esses skills. Eu acho que o que não dá é você tentar ser o que você não é, né? Eu não sou, por exemplo, uma pessoa que tem... Eu não sou a pessoa de estar nos happy hours, de ir nas festas. Eu não sou. Primeiro, porque eu gosto de dormir cedo. Segundo, porque eu gosto de estar em casa com as minhas filhas, poder contar a história antes delas dormirem, e estar com elas e acompanhar. Mesmo antes de ter filhas, eu nunca fui a pessoa mas eu sempre mantive relações muito autênticas e de muita confiança. As pessoas sabiam que podiam contar comigo, as pessoas sabiam que eu ia sempre buscar a maneira correta de fazer as coisas, que eu ia buscar ouvir todos os lados antes de tomar uma decisão. Então, eu diria que o mais importante é a autenticidade. Até porque quando a gente não é autêntico, isso transparece tão rapidamente, as pessoas percebem, fica tão falso. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Você se conhecer bem, você saber naquilo que você é bom, naquilo que você não é bom, naquilo que você for bom, você alavancar, e naquilo que você não for bom, buscar as parcerias corretas para isso. Se cercar de gente boa, gente que te complemente, gente que faça parcerias de sucesso com você. Perfeito, Fábio. Uma coisa que é um tema que eu vejo que é bastante central hoje, quando a gente fala de carreira, é a questão de como fazer um planejamento de carreira nesse mundo líquido, né? Onde a gente não sabe as profissões que vão existir daqui 10 anos, né? E, principalmente, a relevância o tamanho das oportunidades que vão existir aqui ou ali, né? Como nesse contexto líquido, fazer um planejamento de carreira que funcione, que faça sentido, ou seja, que a gente não vai ficar mudando ele completamente ao longo do tempo para se adaptar às mudanças externas. Excelente pergunta, Rodrigo. A gente vê muito isso, que carreiras que existem hoje não existiam há uns anos atrás, e tem coisas que vão existir daqui a uns anos e que a gente nem sabe. Eu diria que o mais importante é, obviamente, estar ligado, antenado nas mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho, não ser resistente a elas, mas entender de que forma eu posso somar a isso, e não, vamos evitar que isso aconteça, que, enfim, a história nos mostra que isso é impossível, a gente não para a evolução e a gente só emburrece fazendo isso. Então, é estar muito ligado no que está acontecendo, mas também, de novo, né, olhar quais são os nossos pontos fortes e como é que a gente pode somar isso. E o outro ponto, tem um provérbio africano que eu adoro, que diz que ninguém testa a profundidade de um rio com os 2 pés. Então, é muito importante você ir fazendo, e testando as águas de uma maneira consistente, de uma maneira sólida, de uma maneira cuidadosa e passo a passo. Então, acho que isso é bastante importante, você saber qual é o seu objetivo, mas ir fazendo os passos, você não precisa fazer o que a gente chama de U-turn, né? Aquele retorno ou aquela mudança brusca. Você pode ir construindo aos poucos a sua carreira. Eu acredito muito nisso, é dessa forma que eu trabalho, tanto com os jovens profissionais quanto com executivos. Você começa a planejar antes, você vai testando, você vai experimentando. Se precisar, você muda a rota, né? Tem uma frase também que eu gosto muito do judaísmo, que fala que a gente planeja e Deus ri. Acontece muito isso também. Eu sou uma pessoa super planejada, né? Eu gosto de... Tem muita coisa que muda ao longo do caminho. E a gente precisa ter essa flexibilidade de mudar sem sofrer e entender, puxa, eu achei que seria assim e foi completamente diferente, mas o que eu aprendi com isso? E o que isso me ensinou, me trouxe de experiência que vai me ajudar daqui para frente? Isso aconteceu inúmeras vezes na minha carreira, inúmeras vezes. Eu achava que eu teria uma carreira internacional, tive diversas situações da minha vida que, no momento que tinha a oportunidade da carreira internacional, não combinava com o momento da vida pessoal, quando tinha, e vice-versa. E ok, o que eu tiro de melhor disso? Perfeito, perfeito. E um ponto que a gente percebe que gera muitas frustrações e onde se comete muitos erros na carreira, Fábio, é na hora de avaliar se aceita ou não uma promoção, uma proposta fora da empresa, né? Eu me lembro de épocas como Headhunter que a gente
que a gente chegava a fazer proposta de 40% de upgrade salarial, né? Para vaga de média e alta gestão. Então, o mercado, às vezes, ele é muito tentador, né? Para quem está, principalmente em destaque, né? Está entregando o resultado. Como saber se é a hora de pular para uma outra empresa ou não? Para mim, o mais importante nesse momento é você avaliar quais são os seus valores, e eu não estou falando dos financeiros, eu estou falando dos valores de vida e dos valores profissionais, e fazer uma avaliação muito bem feita para onde você está indo, quem são as pessoas com quem você vai trabalhar, conversar com pessoas nessas empresas. Eu tive uma situação, não faz muito tempo, que eu achei muito bacana. Estava conversando com um candidato para uma posição, e ele me perguntou como é que era a questão de diversidade, como é que era como que as pessoas se sentiam bem ou não quando elas estavam em algum determinado recorte de diversidade naquela empresa, e eu falei do grupo de afinidade que a gente tinha e da importância que isso tinha dentro da empresa, e achei muito bacana que a pessoa falou, posso conversar com alguém do grupo de afinidade? E eu achei genial essa abordagem, e conversou, e ficou feliz, e foi para a empresa, e está fazendo uma carreira super boa lá até hoje. Mas o que eu quero dizer é preciso fazer essa investigação. O quintal do vizinho, a grama do vizinho sempre parece mais verde. Às vezes é e às vezes não é. E também entender aonde você está, se você segue aprendendo ou não. Né? Ficar estagnado numa situação não é bom. Então, que projetos novos eu posso ter aqui? Quem são as pessoas com quem eu estou trabalhando? Qual é o legado que eu estou deixando? Eu sei que é uma característica das gerações mais jovens, mas eu acho que veja, ninguém precisa ficar 200 anos na mesma empresa, mas é importante você deixar um legado também, você ter uma história, e você pode deixar um legado em pouco tempo, não estou dizendo que isso precisa estar atrelado a tempo, mas é importante você construir uma coisa com começo, meio e fim, né? Isso diz de você. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante. Óbvio, eu tenho uma planilha Excel que eu usei muitas vezes, com prós e contras, com tudo que eu levava em consideração. Eu tinha uma amiga que brincava comigo, falava que eu sempre levava em conta se era perto da minha casa ou não, a empresa para onde eu estava indo, né? E adoraria que sempre fosse, infelizmente nem sempre foi, peguei muito trânsito, morando em São Paulo, aquele caos e tudo mais. Mas quais são os valores que realmente são importantes para você? Não é 10, 20 ou nem 40%. Os 40% vão te deixar feliz nos primeiros 2 meses. Depois você já vai mudar o seu nível de gastos e isso vai fazer menos diferença. As outras coisas não. Aquilo que impacta o teu dia a dia vão estar lá todos os dias fazendo a diferença. Ter um bom chefe, ter uma boa equipe, gostar dos seus pares, acreditar no propósito da empresa, combinar os valores da empresa com os seus. Isso faz a diferença no dia a dia e você precisa conhecer quais são os seus valores. Olha, como recrutar, como parte da minha maior da minha carreira foi como headhunter, né? Eu acho que eu posso dar uma contribuição nesse ponto que você falou, que é a supervalorização que as pessoas dão ao elemento salário na proposta na hora de mudar de empresa. Olha, Fábio, concordo integralmente com o teu ponto ali sobre a questão de avaliar os valores da empresa e o match de afinidade e questão de match com gestão, match de valores e tal, porque de fato o que eu percebo, né, nessa carreira como headhunter, que foi uma parte grande aí da minha carreira, né, já há alguns anos eu estou na gestão de um grupo de empresas de headhunting, né, mas fiquei muitos anos na linha de frente ali. O que eu vejo é que na hora das propostas, de fato, os candidatos eles supervalorizam o elemento financeiro da proposta e muitas vezes aquilo brilha de uma forma assim exageradamente brilhante e subavaliam os elementos de encaixe Vão subjetivo. fazer a diferença no dia a dia, mas a diferença de você ir trabalhar se arrastando ou ir trabalhar satisfeito. Porque de fato a curva hedônica ela chega, né? Para alguns ela demora um pouco mais, para quem é mais consumista, você ter um upgrade salarial gera um prazer um pouco mais duradouro. Mas de fato ali passa. Um mês, no terceiro, sexto mês, o teu salário aquilo ali já é um direito adquirido, ele não tem mais aquele fator de encantamento. E aí que a rotina se sobrepõe, né? Que você de fato vai
muitas vezes vai lembrar com aquele peso da consciência de, poxa, como era legal a empresa Era anterior. feliz e não sabia. E acho que tem uma outra questão, não só a questão financeira, Rodrigo, mas a gente vai mudando ao longo da nossa vida e a gente precisa respeitar isso. Eu, durante muito tempo, eu amava viajar a trabalho. E eu trabalhei sempre em empresas multinacionais, eu tive muita oportunidade de viajar e para lugares muito bacanas. E isso me trazia uma satisfação gigante, até um certo momento. Depois que eu tive filhos, eu não tinha mais essa satisfação de viajar a trabalho. Eu cheguei aí voltar do México no mesmo dia, porque eu não queria ficar longe da minha bebê. Então, a gente precisa respeitar o nosso momento, né? O que fazia sentido até um determinado momento não quer dizer que vá continuar fazendo sentido. E isso vale para muitas coisas. Para mim, estar numa grande empresa era muito importante, né? Hoje é muito mais importante eu ter a flexibilidade que eu tenho e aquilo que eu te falei também de poder trabalhar. Eu trabalho hoje com menos pessoas, mas de uma forma muito mais profunda. Hoje isso me traz mais satisfação. No passado, eu gostava de estar na frente de uma força de vendas e apresentando programas de recursos humanos. Não tem certo e nem errado, mas tem como a gente vai se transformando ao longo da nossa vida e da nossa carreira, e respeitar isso e colocar isso como prioridade, eu acho que é muito importante. E, de fato, acho que a gente muda hoje num ritmo muito acelerado, né? É um motivo até pelo qual eu costumo dizer que a gente tem vários, vários componentes da nossa vida pessoal que mudam muito mais do que mudavam no passado. Por exemplo, o tempo médio dos relacionamentos, né? O tempo médio de permanência nas empresas, tempo médio de investimento em educação, né? A gente teve tanta coisa mudando que hoje você muda numa velocidade completamente diferente, né? E às vezes a gente olha para as coisas com um olhar um pouco eu sou assim, não eu estou assim, né? Eu acho que Exatamente. é um Tem coisas grande. que vão acompanhar a gente a vida inteira, que fazem parte mesmo, e tem coisas que vão mudando. E é importante olhar para todos esses aspectos, para tomar qualquer decisão que seja de carreira e pessoal, né? E de carreira, muito isso, né? E a gente vê as pessoas errarem tanto por isso, de falar, mas eu preciso, não, porque eu preciso do título tal, do cargo tal. É isso mesmo que você quer? Né? Qual é o grau de responsabilidade que você quer? Né? Eu preciso estar nessa posição, mas essa posição eu vou ter que viajar 3 semanas no mês. Isso combina com o seu momento de vida ou não combina com o seu momento de vida? O que é mais importante? Então, a gente tem que olhar a carreira de uma maneira muito ampla. Acho muito interessante, trabalhando com jovens, né? Eu vejo muito isso, situações muito idealizadas, né? Então, eu preciso ser bem-sucedido, mas o que quer dizer ser bem-sucedido para você? Para uma pessoa significa uma coisa, para outra significa outra coisa. De novo, não tem certo ou errado, mas tem aquilo que combina com cada pessoa. Os executivos, às vezes, tem muito isso, né? Eu li uma reportagem uma vez do Fernando Henrique Cardoso, que ele disse que depois de 8 anos na presidência, o que impressionava ele, que foram 8 anos que ele não abriu nenhuma porta, porque sempre tinha alguém para abrir a porta para ele passar. E que depois que ele deixou a presidência, ele voltou a ser o responsável por abrir e fechar as portas por onde ele passava, né? Às vezes os executivos têm isso, né? Tem essa coisa de, puxa, tenho todo um esquema à minha volta, eu vou viajar, chego lá, tem alguém me esperando, tem alguém que organizou toda a viagem e tal. Isso é importante? O que é importante no outro momento? Né? É o poder? É quem vai estar lá querendo agradar? Ou são as relações de verdade que se mantêm depois que você muda de posição? Então, tudo isso precisa ser levado em conta e precisa ser trabalhado com antecedência na transição. Porque, a não ser que você tenha um piripaque lá no escritório, ninguém vai ser executivo para sempre. E, Fábio, como desenvolver, na tua opinião, esse autoconhecimento para ter essa visão em terceira pessoa sobre a vida, sobre os fatos, sobre o que é importante
naquele momento, mas pode não vir a ser mais importante ou não está mais sendo importante. Como ter essa visão mais sóbria, mais madura em relação ao verdadeiro eu, está lá dentro, né? Os verdadeiros anseios da pessoa. Acho que o primeiro ponto é você ser verdadeiro com você mesmo, né? Você olhar cada uma das experiências que você tem na vida e, vou usar um termo, e dissecar essa experiência para entender o que de fato ela representou para você, né? O que ela te trouxe de ganhos e o que ela não te trouxe de ganhos. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Depois, obviamente, tem uma questão de quilometragem de vida, né? Você vai aprendendo com os erros, você vai aprendendo com as más escolhas, né? As más escolhas, elas sempre nos ensinam tanto ou mais do que as boas escolhas, né? Mas tem também ferramentas para isso, né? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com algumas ferramentas que ajudam a identificar quais são os pontos fortes, que ajudam a identificar quais são os seus valores, que ajudam a identificar quais são as suas, você usou um termo que eu gosto, as âncoras de carreira, né? Então, com tudo isso, você vai se permitindo se conhecer mais, né? Tem uma piada que eu gosto que fala assim, né? Quantos psicólogos precisa para trocar uma lâmpada? Precisa de um, mas a lâmpada precisa querer ser trocada, né? Então, é uma brincadeira, mas tem um pouco disso. Quanto que você está disposto a olhar para as suas vulnerabilidades e ser sincero com você mesmo, no que você é bom, no que você não é bom, o que você gosta e o que você acha que você deveria gostar, porque o mundo acha bacana você gostar daquilo, né? E o quanto que você é, de novo, vou usar uma palavra que eu usei antes, que é o quanto que você é autêntico com você mesmo, né? Então, precisa estar disposto a encarar isso e encarar as suas vulnerabilidades para que você se conheça melhor. E aí cada pessoa vai buscar de um jeito, pode ser através de ferramenta, pode ser através de um coaching, pode ser através de terapia, pode ser através de meditação, enfim, né? Eu, quando eu tinha 30 anos, eu fui para a China e eu fiquei encantada com as pessoas fazendo Tai Chi Chuan, naqueles parques de manhã cedo, assim, você via dezenas de pessoas. Achei lindo. Cheguei no Brasil, falei, vou me matricular no Tai Chi Chuan, porque vai me trazer uma serenidade, uma paz de espírito. Eu durei 3 aulas, não combinava com o meu jeito, eu sou muito agitada, eu sou descoordenada, não combinou com o meu jeito. Eu encontrei outras formas de estar comigo mesma, né? Então, você vai testando também ao longo da vida o que combina com você, o que não combina com você. Fábio, dentre essas ferramentas que você mencionou ali, uma das que eu particularmente gosto muito é a terapia, né? Inclusive aqui na The Forces Company a gente tem uma legião de fãs de terapia e nós temos uma parceria com uma empresa que tem um subsídio, né? A gente financia a terapia para as pessoas exatamente por acreditar nessa ferramenta como uma forma de autoconhecimento. Não só como uma forma de resolver problema, mas principalmente como uma forma de você ter uma atenção maior ao que está ao redor acontecendo e a forma que você interage com o mundo, né? A gente acredita muito nisso. Para quem como que você vê a terapia dentro do processo de autoconhecimento? Você acha que ela de fato é necessariamente uma ferramenta com essa importância que a gente dá aqui, ou varia de pessoa para pessoa? Porque aqui a gente recomenda para todo mundo, viu? Eu costumo dizer o seguinte, que eu não acho que todo mundo precisa de terapia, mas eu acho que todo mundo se beneficia de terapia. Eu sou super favorável, né? Enfim, sou psicóloga de formação e fiz também durante muitos anos, e para mim sempre foi algo muito valioso, né? Uma oportunidade muito boa de poder ter um espaço meu e poder trocar numa relação de confiança, numa relação que é diferente você ir tomar uma coisa com um amigo, de desabafar, é completamente diferente. Então, mas eu respeito que as pessoas têm formas diferentes, né? De lidar com o sofrimento e o nível de autoconhecimento que querem ter de si próprios. Então, eu sempre respeitei isso. Eu acho que
mesmo na empresa, acho que precisa ter essa... Acho muito bom que as empresas estejam cada vez mais preocupadas com a questão de saúde mental e de bem-estar dos funcionários, porque quando eu comecei a trabalhar, eu ouvi atrocidades, por exemplo, né, na década de 90, dizer, ah, não, você tem que deixar os problemas para fora, quando você chega no trabalho, você tem que deixar os problemas para o lado de fora, que é uma atrocidade, né, porque as pessoas são quem elas são e não existe deixar ou não. Felizmente, em momentos muito difíceis da minha vida, tive o apoio de gestores e de empresas, em momentos, assim, eu tinha acabado de mudar de trabalho quando meu pai faleceu, por exemplo, e as pessoas mal me conheciam e tive um grande suporte, e tenho grandes amigos dessa época, né, que é uma época que eu fiquei muito abalada. Então, acho que a gente tem que olhar as pessoas como um todo, sempre, né, e as empresas precisam olhar as pessoas como um todo. E a terapia é uma das formas das empresas poderem apoiar, né. Acho, de novo, não acho que é todo mundo que precisa, mas acho que todo mundo se beneficia. Muito legal, muito legal. E, Fabi, indo para as últimas perguntas aqui, ao longo desses 25 anos, como é que você fez para se manter suficientemente atualizada, para ir crescendo na carreira de uma forma estratégica, né? Investindo nas coisas certas? Eu fiz alguns cursos que eu acho que foram importantes. Eu acho que um jeito muito importante de me manter atualizada foi fazer parte de vários grupos de network, que eu faço parte até hoje. Então, grupos de estudo de algum determinado assunto. Teve uma época que eu trabalhei numa empresa que tinham várias empresas no mesmo prédio. A gente fez um grupo de diretores de RH do prédio, que somos amigos até hoje, que a gente trocava também. Então, assim, você não precisa... você pode fazer grupos formais, fazer parte de grupos formais, de grupos informais. Eu acho que essa sempre foi uma forma de aprender. Eu acho que eu me mantive aprendendo muito, mudando de segmento, como eu mencionei anteriormente, aprendendo sobre segmentos distintos, aprendendo sobre assuntos diferentes e, principalmente, buscando estar próximo de pessoas que eu admirava pessoal e profissionalmente. Eu acho que esse foi o principal ponto de aprendizado. Você está... e isso tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, né? Eu tenho um casamento muito bom e a gente sempre fala que um dos grandes fatores para isso é que a gente se admira pessoal e profissionalmente, né? A gente confia que o outro vai tomar uma boa decisão, a gente confia que a gente pode contar com o outro, e eu entendo que isso é muito importante e me ajudou também muito profissionalmente ter esse suporte bom em casa, ter uma família que eu posso contar, né? Fabi, para finalizar, fazer uma grande carreira por muitos é vista como uma verdadeira maratona, né? Quer dizer, cheia de altos e baixos, enfim, de desafios. Como que você fez para se manter motivada ao longo de todo esse tempo? Assim? O que você nos falaria nesse aspecto em específico? Olha, Rodrigo, eu acho que nem todos os momentos eu estive igualmente motivada, né? Tem épocas que você fica lá fazendo as contas e falando quanto que falta para eu me aposentar, quanto que falta. Óbvio, né? Todo mundo tem as fases boas e as fases ruins na carreira profissional, né? Eu diria que o mais importante para você manter uma solidez e uma consistência é você ser correto com você mesmo e com os outros, é não puxar o tapete de ninguém. Eu nunca cresci prejudicando ninguém. Em situações que eu achava que tinha muita hostilidade, muita competição, eu simplesmente tirava o meu time de campo. Eu aprendi uma vez com o presidente de uma empresa que ele falava uma frase que eu gosto muito, ele dizia: o jogo é duro, mas ele é na bola, não é na canela, né? E eu acho que você construir relações de confiança é o mais importante, né? Tem momentos na carreira, como executiva de RH, que você tem que tomar decisões muito difíceis, decisões que impactam um monte de gente, que são difíceis, tomar da melhor forma possível e da maneira mais humana e mais correta. Quando eu resolvi fazer a transição de carreira e sair da última empresa que eu estava, o que eu mais ouvi das pessoas é: puxa, você sempre tratou as pessoas bem e você sempre foi justa e correta, mesmo nas decisões difíceis. E é isso que para mim é o mais importante, porque é isso que eu quero que as pessoas lembrem de mim e é isso que eu ensino para as minhas filhas todos os dias. Então, a maratona ela acontece, tem obstáculos, tem tropeços, é duro,
mas quando você faz a coisa de uma forma honesta, correta, você deixa sempre um legado positivo, e é isso que eu acredito, e é isso que eu quero para os meus próximos 25, 30 anos de carreira profissional e de vida, né? Então, é isso. Perfeito. Perfeito, Fábio. Puxa, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo aqui com a gente, adorei o papo. Não tenho dúvida que isso vai ajudar muito nossa audiência aqui a pensar sobre carreira, a tomar melhores decisões e a fazer carreiras mais felizes, né? No final do dia, acho que é sobre isso, né? Sobre ser mais realizado, feliz, né? Então, queria te agradecer muito em nome de toda a comunidade do RH que nos acompanha. E para quem está nos acompanhando até aqui, gostou do conteúdo, deixa o seu like no episódio, compartilha com quem pode estar precisando pensar sobre carreira, se aprofundar sobre o tema de carreira, e nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço para você, Fábio, para todas e todos. Obrigada, Rodrigo, obrigada a todo mundo que assistiu, um beijo grande, uma ótima semana. Valeu, Fábio. Tchau, tchau. Tchau.